Olá a todos, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai falar da lei de Faraday. É um importante resultado para a ciência de forma geral e permitiu um avanço tecnológico sem precedentes, por exemplo, para a geração de energia elétrica. A gente está inaugurando o capítulo 9 do livro-texto. Esses aí são os tópicos que eu vou trabalhar. Porém, na aula de hoje vamos ficar apenas nesses três primeiros e nos exercícios relacionados a eles. Então vamos lá. A gente sabe que em 1820 o Ørsted mostrou que corrente elétrica produz campo magnético e, a partir disso aí, diversos cientistas se dedicaram à questão. Inclusive, a aula passada foi toda sobre o Ampère, um desses cientistas. E nessa onda apareceu uma pessoa que, mesmo não sendo muito boa com o formalismo matemático, era um cientista experimental brilhante, uma intuição fora do comum, é o inglês Michael Faraday. Em 1831 ele mostrou que campos magnéticos também podem criar corrente elétrica. Ele demonstrou o inverso que o Ørsted tinha demonstrado inicialmente. Mas não é algo tão óbvio e direto assim fazer esse tipo de demonstração, e eu vou mostrar o porquê. As experiências mostravam resultados interessantes. Por exemplo, quando uma espira está na presença de um campo magnético, como você pode ver aí, apenas a presença do campo não induz corrente na espira. Essa espira está ligada no amperímetro, que é um aparelho que mede corrente elétrica, mas quando a gente movimenta o ímã tanto para trás quanto para frente, uma corrente elétrica é induzida na espira e medida no amperímetro. Não importa tanto quanto você mexe o ímã, você pode chacoalhar ele, girar para cima e para baixo, mas o importante é notar que a corrente ela inverte de sentido quando você inverte o movimento. É disso aqui que eu estou falando. Aqui tem a nossa espira, aqui está o nosso indicador de corrente, que é uma lâmpada, e perceba que a espira está numa região de campo magnético, mas a gente só vai notar a corrente elétrica quando eu chacoalhar o ímã na frente dessa espira, olha só. Posso passar até o ímã aqui por dentro. Vamos aumentar o número de espiras aqui para a gente ter um campo um pouco maior. E é isso aqui que a gente tem, olha que legal. Como conclusão inicial, a gente poderia estabelecer uma regra como, por exemplo, se não há movimento entre a espira e o ímã, então não há corrente. E se há movimento, há corrente. Mas isso está incompleto. A questão aqui não é exatamente movimento. O próprio Faraday realizou a seguinte experiência, né? Uma bobina primária ou um solenoide está conectado a uma bateria e se eu fechar essa chave aqui, vai passar corrente por essa bobina e vai gerar um campo magnético. Do outro lado, a gente tem uma bobina secundária que não está conectada à bobina primária, elas são isoladas. Essa bobina secundária está ligada ao amperímetro porque a gente quer medir a corrente elétrica induzida nela. Esse núcleo de ferro é só para a gente ampliar o campo magnético aqui nessa região. Ele não fecha contato com os fios. O Faraday percebeu que, ao fechar o circuito, a bobina secundária registra uma corrente elétrica que desaparece muito rápido, mesmo mantendo a bobina primária ligada. E ao abrir o circuito e desligar a bateria, essa corrente volta a aparecer, mas também muito rápida e no sentido contrário. Se a gente registrar a variação do campo magnético da bobina primária em função do tempo, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aí. Os pontos A e C são os pontos onde o circuito é fechado e aberto. E muito espertamente, o Faraday percebeu que para ter corrente elétrica induzida na bobina secundária ou força eletromotriz induzida na bobina secundária, é preciso ter variação de campo magnético na bobina primária, que acontece justamente nessas regiões. Logo depois que o circuito é fechado e a corrente elétrica é estabelecida na bobina primária, e logo depois que o circuito é aberto e a corrente elétrica cai para um valor zero. Aqui a gente graficou o campo, mas o campo acompanha a corrente elétrica na bobina primária, né? Ou seja, para você induzir uma corrente elétrica aqui, você precisa de variação de fluxo magnético por dentro das espiras da bobina secundária. Então a lei de Faraday ela pode ser resumida assim: a variação do fluxo de campo magnético induz uma força eletromotriz na bobina ou na espira. Tem três expressões mágicas grifadas aqui: variação do fluxo de campo magnético induzindo força eletromotriz. Vamos escrever esse resultado matematicamente agora, e esse é o resultado. Esse é o símbolo da força eletromotriz induzida em uma espira, e ela é igual à variação no tempo do fluxo magnético. É uma fórmula simples, né? Não é nenhuma matemática muito louca. Esse sinal negativo indica o sentido da corrente elétrica induzida, a gente vai tratar dele daqui a pouco. A unidade da força eletromotriz é o volt, que é equivalente a você dividir Weber por segundo, que são as unidades que vão aparecer de fluxo de tempo aqui na derivada.
É claro que dá para estender esse resultado para N espiras, né, para uma bobina. Você conhece o número de espiras, basta multiplicar o resultado de uma só pelo número total de espiras e você tem a força eletromotriz total induzida. Vamos lembrar que a definição de fluxo magnético por uma superfície de área A é dada pelo produto escalar do campo pelo vetor área. Então eu posso substituir dessa maneira, né, dentro da derivada. Então você vai ter a derivada de uma integral, mas calma que não é difícil, porque o produto escalar, o módulo dele é o módulo do campo, o módulo de dA, vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a normal, a área, né? Então vamos desenhar aqui os camaradas, e a espira é definida por uma área A, aqui está o campo cortando ela, e esse é o ângulo θ. Então, resumindo toda a informação, a gente pode induzir força eletromotriz de diversas maneiras. Então, por exemplo, você pode variar a intensidade do campo, você pode variar a área, aumentar ou diminuir a área da espira, você pode variar o ângulo entre o campo magnético e a normal, basta fazer essa espira girar aqui de alguma maneira, ou qualquer combinação desses parâmetros aí, né? Então anota essa equação no teu caderno, anota o fluxo magnético também, que a gente vai usar isso aqui daqui a pouco. Antes eu quero te mostrar as aplicações dessa lei. As aplicações são poderosas. Eu vou começar por geração de energia elétrica. Aqui a gente está falando de energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. Vamos começar pelo dínamo na bicicleta, né? Você pode comprar um aparelho como esse aqui, ó, e encostar no pneu, e quando o pneu gira, o eixo desse camarada gira também, e conectando ele a uma lâmpada, cadê a lâmpada? Ah, a lâmpada está aqui, né? Conectando ele a uma lâmpada, a lâmpada acende quando o pneu gira. Sabe o que tem aqui dentro? Um ímã conectado ao eixo que está girando e bobinas de fios de cobre aqui, por exemplo, que ficam em repouso. Quando esse ímã gira em contato com o pneu, o campo magnético gira junto com ele e faz variar o fluxo por dentro das bobinas. Essa variação de fluxo gera corrente elétrica que sai do teu circuito e acende a tua lâmpada. Ou seja, a gente transforma energia de movimento em energia elétrica. Basta colocar alguém girando o ímã. Essa é toda a lógica da geração de energia elétrica em larga escala que abastece a nossa sociedade atual. Em resumo, é preciso ter alguém girando o ímã. No caso de uma hidroelétrica, por exemplo, como a de Itaipu, a gente acumula água a uma certa altura no reservatório, toda essa região aqui. Daí a gente deixa essa água cair, ela ganha movimento e usa-se esse movimento para mover a turbina, que são essas pás aí. E esse movimento da turbina, a gente transmite ele para o eixo central do gerador, e aqui dentro está o nosso ímã girando, junto com as espiras, que vai induzir energia elétrica na minha rede. Nessa figura de Itaipu, as turbinas e geradores estão aqui. Essa água escoando aqui é só para diminuir o nível do reservatório, que nessa foto o Rio Paraná estava muito cheio. Esse aqui é uma imagem do gerador de Itaipu sendo instalado. Eles precisam ser bem grandes para gerar muita energia elétrica. E aqui uma representação da turbina e do gerador. Turbina em contato com o movimento da água, transmitindo esse movimento para o gerador ali em cima. Já as termoelétricas usam o calor produzido da queima do combustível fóssil para aquecer a água e utiliza o vapor de água a alta pressão para mover as turbinas do gerador. Então note que a lógica é a mesma, o que está mudando é o agente impulsionador da turbina. Ou seja, o que muda é a forma de energia inicial que está disponível na natureza e que vai ser utilizada para impulsionar a turbina e o gerador. As torres eólicas utilizam a energia cinética dos ventos para impulsionar o gerador. É uma forma limpa de transformação de energia, diferente das usinas termoelétricas, que poluem o ambiente para liberarem aquela energia inicial armazenada. Aqui a gente tem uma usina nuclear, que usa a quebra do núcleo de átomos instáveis, como por exemplo o urânio-235, para produzir energia. E essa energia então é utilizada para aquecer a água. Esse processo de quebra do núcleo é chamado de fissão nuclear. Ela acontece aqui no reator, libera muita energia, essa energia aquece a água, depois a água é impulsionada a altas pressões para mover a turbina. O que a gente vê saindo aqui das chaminés é vapor de água. Esse processo de geração de energia elétrica é bastante limpo. As pessoas têm muito preconceito com ele, né? Talvez seja por ignorância mesmo. Um método mais alternativo é utilizar o calor da Terra, e quando eu falo Terra, é o planeta Terra, para aquecer e vaporizar a água. Claro que esse tipo de usina geotérmica é encontrado em locais que apresentam atividade vulcânica, como a Islândia. Aqui na figura, os tubos eles estão injetando água
a grandes profundezas ali na Terra. O calor da Terra vaporiza a água, essa água volta a grandes pressões que faz mover a nossa turbina. Então acho que você já entendeu, né, o processo. Aqui um projeto para gerar energia elétrica a partir do movimento de ondas do oceano. Esses braços aí, eles sobem e descem com as ondas e bombeiam água na turbina. É um processo puramente hidráulico e criativo para transformar a energia disponível na natureza, através da oscilação das ondas, em energia elétrica.